Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar bastante esses momentos de aprendizado, de energização das nossas almas, né, para a continuidade da luta na vida. Deus ofereceu a Jesus um projeto de conduzir o planeta terreno para acolher todas essas almas que aqui viriam e encaminhá-las para a suprema perfeição, para os patamares superiores da evolução. Então foi dado a Jesus essa tarefa de encaminhar essas almas e a condução do planeta Terra. E Jesus, eu imagino que tenha sido um doutorado para ele desenvolver na sua já perfeição que tinha, né? E Jesus assume essa tarefa e traz à humanidade terrena, inúmeros reveladores. Espíritos que se dedicariam a clarear as mentes dessas criaturas que foram criadas pelo Pai com o objetivo de evoluir. Então, a tarefa de Jesus era encaminhar essas almas. E o projeto de Jesus começa com os grandes reveladores. Todos vieram em nome de Jesus. Maomé, Buda, Krishna, Moisés, todos esses espíritos que vieram trazer a mensagem do Pai para a humanidade, vieram em nome de Jesus. Até que ele se candidata a vir ele mesmo, pessoalmente, para mostrar a mensagem do Pai para nós. E Jesus vem à Terra e ali ele se apresenta com a tarefa de mostrar Deus para nós. Primeira coisa, ele vem mostrar que Deus é o Pai. O conceito mais belo que se podia ter de Deus, ele oferece a nós. Deus é nosso Pai, mostrando a infinita bondade desse ser que nos criou, que é Pai e que governa, que é sábio, perfeito, que governa todas as coisas. Jesus veio com essa tarefa, apresentar Jesus para nós. Mas não só essa. Mostrar que todos nós, como os filhos de Deus, somos irmãos. E como irmãos, devemos aprender a nos amar como Ele nos amou. Foi a sua recomendação. E ele resume toda a lei, todos os seus ensinamentos, os ensinamentos de todos os profetas, de todos os tempos, em duas leis: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus significando o reconhecimento nosso da grandeza desse Pai, da sabedoria desse Pai, que nos oferece exatamente aquilo que precisamos para atingirmos a felicidade. E amar o próximo como ferramenta necessária para o desenvolvimento espiritual que todos estamos determinados, estamos submetidos. Atingimento da perfeição moral, da sabedoria, da virtude, que é o patamar máximo dos espíritos evoluídos. E quando ele vem cumprindo essa sua tarefa, esse seu projeto para a humanidade, ele então vem trazer a sua mensagem de amor como consolador que é para todos nós, através da sua mensagem de amor, de paz para a humanidade. Mas, vindo à Terra, ele também ia partir. E na última refeição com os seus discípulos, a chamada última ceia, ele faz um prognóstico. Ele fala uma profecia, quando ele diz, que está contido no Evangelho de João:
Muitas coisas vos digo, mas não posso dizer tudo, porque não entenderíeis, não compreenderíeis. Por isso eu vos falo por parábolas. Porém, mais tarde, eu vos enviarei o Consolador, o outro Consolador, olha a palavra de Jesus, que vos fará relembrar tudo o que eu tenho dito e vos ensinará outras coisas. E esse Consolador, o Espírito de verdade, restabelecerá todas as coisas e vos relembrará todas as coisas e vos ensinará coisas novas. Ora, para o Espiritismo, o Consolador que foi prometido por Jesus é a própria doutrina espírita, né? E que não se personifica num homem, mas numa falange de espíritos que representam o ensino coletivo de ideias universais, de ideias que apresentam princípios universais. Então, enquanto Kardec apresenta esse Consolador no seu aspecto doutrinário, científico e filosófico na codificação, Emmanuel aprofunda esse conceito. Ele fala que o Consolador que veio, enviado por Jesus, posteriormente à sua mensagem, ou como promessa desse Consolador, é essa doutrina que deve se desenvolver no íntimo de cada criatura, através da aplicação desses preceitos na vida cotidiana, nas ações da nossa vida. Então, amigos, nós ainda não temos, assim, as pessoas, né, em geral, não imaginam, não têm, eu falo assim, não pararam para entender a proporção dessa promessa de Jesus, a grandiosidade dessa promessa. Para começar, se ele não disse tudo o que poderia dizer, é porque muitas coisas estavam ocultas. A humanidade não estava preparada para compreender. E se ele não havia dito tudo, e disse que enviaria um Consolador para relembrar o que ele havia ensinado e restabelecer o sentido de todas as coisas, é porque ele sabia que a humanidade fracassaria em alguns entendimentos. Jesus não deixou nada escrito. E os seus escritos e a sua mensagem, as suas mensagens que foram escritas, né, pelos evangelistas, pelos estudiosos, ele sabia que ela seria deturpada. Por isso que ele fala, para restabelecer todas as coisas, né? E o Espiritismo, então, vem com essa tarefa quando ele mostra a lógica da ciência com a religião. Porque Jesus apresentou Deus, oferecendo-nos a possibilidade da religação nossa com Deus, que é a verdadeira religião. O sentimento interior de ligação com Deus. E o Espiritismo veio explicar com a aliança entre a religião e a ciência, a lógica dessa conexão. E ele apresenta lá no Evangelho a aliança da ciência e da religião. Então, esse é uma das provas de que o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque ao estudar todas as leis que o Espiritismo apresentou, através do trabalho genial de Allan Kardec, mostrando a lógica do sentimento, da fé racional, igualando tudo isso ao conhecimento de forma racional, através da pesquisa, da análise, da observação, ele vem comprovar que o Espiritismo é o Consolador prometido. E esse Consolador, como diz Jesus, nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas e relembraria o que Jesus havia dito, restauraria os seus ensinamentos e haveria de dar maior impulso no processo evolutivo da humanidade. Então,
na compreensão disso, vejamos como Jesus fala: eu vos enviarei outro Consolador. Então, ele já se nomeia como o primeiro Consolador. E ele o é, porque Jesus, na sua trajetória, na sua proposta de ensinamento do amor, ele viveu, ele falou, ele exemplificou todas as situações que foram trazidas para nós através dos tempos, né? Então, quando ele mostra que o evangelho que ele havia deixado era grandioso e é o reflexo da misericórdia divina, porque ele nos convoca a construir o reino de Deus dentro de nós, ele já está consolando. E Jesus, como Consolador prometido, ele vem com essa promessa mostrar que a humanidade precisava resgatar aquilo que ele havia deixado, né? Então, quando a gente diz que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, nós entendemos que é uma proposta de revivescência do seu Evangelho, fazer ser entendido novamente. Então, por isso que os Espíritos vão se referir ao Espiritismo como o Evangelho redivivo, vivido novamente, né? Então, Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 1, ele já começa afirmando o poder da revelação, que deve ser sempre a verdade. E foi esse o método que Kardec utilizou. Ele analisou, ele pesquisou, ele experimentou. Ele não elaborou nenhuma teoria pré-concebida, nenhuma hipótese para apresentar as verdades. Primeiro ele analisou, pesquisou, para depois mostrar os fundamentos e os princípios dessa doutrina. E ele vem nos dizer que, pelas novas leis que o Espiritismo revela, vai lançar luz sobre todos os pontos obscuros dos ensinamentos de Jesus, que eram considerados milagres, não se sabia como Jesus fazia aquilo, e com a explicação científica desses fatos, e nós vamos entender toda essa lei sem alegoria, sem sobrenatural, sem coisa inacessível ao nosso entendimento e, sobretudo, à razão. Então, ele faz também, Kardec, na Gênese, no capítulo 17, ele amplia as suas considerações, provando que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E ele fala quais as condições. Eu vos enviarei o Consolador, que ficará para sempre convosco. Então não estava personificado numa pessoa, mas num conjunto de princípios que estão aí para a humanidade, para os tempos afora. Ele fala, para vos relembrar o que eu tenho dito. Ora, o Espiritismo, como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação, o clarear de inúmeras informações do que Jesus fez, do que Jesus viveu, do que Jesus ensinou. E ele, o Espírito de verdade. E Jesus fala, no Evangelho, numa mensagem que ele deixa, que está contida no Evangelho, venho novamente, como vim aos filhos de Israel. Essa mensagem está contida no Evangelho. Então, provando que ele representa esse Espírito de verdade que ele havia prometido, né? E, com o auxílio, então, dessas novas leis, o Espiritismo elucida tudo o que Jesus havia dito, relembra e explica muito mais. E hoje ainda temos as obras de André Luiz, que escancaram o mundo espiritual para nós. Nós temos as obras de Emmanuel, que explica com detalhes as palavras de Jesus, de Paulo, contidas no Novo Testamento. Então, tudo isso, Kardec vai explicando aqui sobre a característica, sobre a feição desse Consolador, né?
Então podemos dizer que o Espiritismo é a fusão desse Consolador que veio primeiro, que era Jesus. Veio nos consolar. E ele veio nos consolar porque ele disse para o cego, quando ele... Que queres que eu faça a ti? E o cego responde, que eu veja, Senhor. Jesus consolou, Jesus acolheu, Jesus curou o paralítico, Jesus curou os cegos, os leprosos. Ele acolheu, mas ele não só acolheu, ele falou, levanta e anda. Quando ele levantou, ele acolheu. Quando ele fala, anda, não fique parado, vá em frente, procure a sua libertação. Essa é a proposta de Jesus, como primeiro consolador. E depois ele vem o Espiritismo também com a tarefa de consolador. Porque a tarefa da doutrina espírita, primeiramente, é consolar. Então, para entendermos o Espiritismo como consolador, devemos atentar para essa elucidação de Kardec, que demonstra que ele cumpre rigorosamente as 3 condições da profecia de Jesus, como eu disse, que está registrada em João. Então, com seu espírito puro, a doutrina espírita deve acolher. Acolher aquele que sofre. Acolher aquele que busca, que não compreende por quê. A religião, Jesus entendeu que a religião seria deturpada. Nos caminhos da humanidade, buscando interesses, ilusões pessoais, a religião, o cristianismo primitivo, a pureza do evangelho de Jesus foi deturpada. Foi adaptada aos interesses das pessoas que tinham o domínio e a obrigação de divulgar essa religião de amor que Jesus havia deixado. Esse testamento de amor, podemos dizer. Ele sabia que isso aconteceria, porque ainda dá falha humana. Então, ele oferece essa oportunidade, porque ele diz, enviarei o Consolador. Mas a doutrina espírita, então, traz essas novas revelações adequadas à luz da lógica, aplicando todos os seus ensinos com novas leis, explicando esses ensinos com novas leis. É quando eu disse que ele faz a conexão da religião, do sentimento, da fé, com a razão, com a lógica, com a verdade científica. Então, não se trata aqui de preocupar, né, que Kardec buscava o entendimento das coisas. Ele foi procurando e descobriu o sentido real da sua missão, da sua tarefa. Então, quando ele afirma que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, ele pergunta, né, qual o sentido desse nome? Ora, gente, consolar significa acolher, significa aliviar aquela dor, amenizar o sofrimento. E a doutrina é capaz de fazer tudo isso. Essa é a feição do Espiritismo, do Consolador. Assim como Jesus, quando disse levanta, quando disse, que queres que eu te faça? Não atire a primeira pedra. Não atire aquele que estiver, ou aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? O correto. Então, gente, quando essas crenças foram se afastando da realidade, da verdade, podemos dizer, o que elas mostraram? Um mundo materialista, porque a ciência foi pesquisando, foi descobrindo coisas e mandou aposentar Deus. Deus não precisávamos mais de Deus, porque a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Nós não tínhamos resposta quando buscávamos a ciência para as dores da alma. Como ficava explicada aquela criancinha que morria em tenridade, deixando seus pais em sofrimento? Como explicava a existência de um céu e um inferno, que a criatura, o meu filho, que era terrível, morreu para ficar eternamente no inferno?
Que coração de mãe seria feliz acreditando nisso? Um céu ilusório, um céu que não coaduna com a nossa realidade aqui. Prevendo tudo isso, era necessário que se harmonizasse o sentimento e a razão. E Cristo coloca diante de nós essa oportunidade, né? Então, a tarefa que Kardec resgata, sendo o Espiritismo consolador prometido, é essa. Consolar, primeiramente. Mas não só isso. São 3 as tarefas da doutrina espírita. Consolar, acolher aquele que sofre, explicar e, em seguida, esclarecer. Explicar por que sofre. De onde vem a dor? Por que isso acontece comigo? Através da lógica, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da eternidade da vida, que nos dará quantas oportunidades forem necessárias para atingirmos a plenitude da sabedoria e do amor. O Espiritismo é isso, mostra isso, essa é a feição desse Consolador. Mas não é só esclarecer, é nos orientar. O que fazer então? Ele me acolheu, a doutrina espírita acolheu, o Espiritismo acolheu, me esclareceu. E agora? Agora ele te conduz, ele orienta, que estão as obras, mostrando o caminho que devemos seguir para atingirmos essa felicidade e para nos libertarmos daquilo que ocasionou esse sofrimento hoje. Então, a missão está cumprida. Consola, esclarece e orienta. Os 3 propósitos da doutrina espírita. É o que Kardec faz. Antigas concepções precisavam ser esclarecidas, descobertas pela ciência, pois a religião, só por si, afastava as criaturas da fé, porque não consolava, prometia céu e inferno, não explicava as realidades, como eu disse, da vida. E as pessoas caíam na incredulidade. E a ciência, por si só, também não satisfazia as necessidades. Era preciso que a humanidade contasse com o Evangelho de Jesus, que consolava, e com a ciência que explicava, né? Então, o Espiritismo e aqueles que buscavam na ciência as suas respostas, sentiam, né, a frieza das explicações, onde o sentimento era ignorado, né? Então, o Espiritismo torna possível trazer luz à razão, porque entendemos, e fé ao coração, porque sentimos. Então, com toda essa falange de espíritos que prepara a humanidade na edificação desse Consolador prometido, nós estamos vendo a feição, como eu disse, do Espiritismo. E vemos a grandeza dessa promessa no alcance desse projeto de Jesus. Projeto que começou lá, na criação da Terra, né? Então, veio esclarecer que essas verdades novas vão despertar os véus da imortalidade para todos nós. Vamos mostrar que teremos quantas oportunidades precisarmos, mas que sofreremos as consequências dos erros que teimosamente praticamos, né? Então, a doutrina espírita, ela projeta uma imensa luz sobre o nosso presente, porque nós vamos entendendo o sentido de todos esses ensinamentos. Ela projeta luz no nosso passado, que hoje não nos lembramos, mas o espírito é imortal. E um dia ele tomará conhecimento do que fez, do que já viveu. O espírito tem uma única vida e várias existências. E ele vai se lembrar. E vai reconhecer que muitas vezes errou e que precisa reaprender, que precisa retomar. E ainda lança luzes sobre o nosso porvir. Porque, como disse o Chico, nós não podemos modificar o presente, porque já cometemos inúmeros erros, mas podemos construir
um futuro de felicidade, conforme os nossos atos hoje. Então não pode ter o mesmo fim, podemos mudar o final dessa caminhada, né? Então, gente, é a doutrina espírita consolador prometido por Jesus. Nele encontramos as respostas que nos abrem os véus da eternidade, da imortalidade, do determinismo para as nossas vidas. As grandes perguntas da humanidade encontram respostas na doutrina espírita. Por que eu sofro? Por que isso acontece comigo? Por que somos diferentes? Ele tem tanto, eu não tenho nada. O outro é belo, eu sou feio. Eu sofro de doenças, o outro é sadio. Eu vivo na miséria e o outro na opulência. A doutrina espírita explica tudo para nós. O porquê de todas as coisas. O porquê das lutas. O porquê da perda de pessoas amadas. E explica, enfim, por que aqui estamos. De onde viemos e para onde vamos. Essa é a grande questão da humanidade, né? Essas são as magnas questões da criatura humana em todos os tempos, que os estudiosos buscam responder, buscam querer saber, né? Tudo isso encontra resposta na feição do Consolador. Esse Consolador, que Kardec explica que é o Consolador prometido por Jesus. Porque tudo nos inunda de sentido, de força moral para a vida, de estímulo, né, de esperança. Porque mesmo quando estamos sofrendo, sabemos que tudo passa. E que esse momento será galgado de diferente forma em algum momento. Isso é consolo, gente, para a criatura humana. Isso é esclarecimento, isso é orientação. Então não há outro aspecto nessa promessa magna de Jesus, que o Espiritismo é o Consolador prometido. Então podemos dizer que ele é o elo que consola e faz essa conexão, preenche esse vazio que tínhamos, explicando as coisas, consolando e consolando o coração, explicando. Ciência e religião, fé e razão, né? Então essa missão está cumprida. Temos muita base para preencher esse vazio que a própria humanidade cavou, interpretando e desconstruindo os ensinos de Jesus. Então, Emmanuel, no livro Consolador, diz que o Evangelho redivivo vem curar a dor humana. Como? Através do trabalho e da transformação. Então, esse Consolador que nos consola, também nos impulsiona para frente. E nos convida ao trabalho, à transformação. Ele esclarece que a ciência humana investiga a matéria, nos mostra a lógica de todas as coisas. Mas o Consolador vem aprofundar na moral, vem aprofundar para que o progresso intelectual não destrua a alma, não destrua a nossa capacidade de compreender o verdadeiro amor. Então, Emmanuel resume o Espiritismo em um triângulo, onde as duas bases são a ciência e a filosofia, mas o ápice está a religião, que é o objetivo final, consolar, entendida a religião como aquela ligação da criatura com o Criador. Ao mesmo tempo, então, que a ciência não pôde fazer, que a religião não pôde fazer e a ciência também não, o Consolador vem fazer esse elo, vem estar sempre ao nosso lado, vem nos explicar os porquês de todas as coisas e também nos estimular ao progresso pela luz do entendimento universal de todas as leis e vem trazer luz à nossa consciência. Porque a proposta inicial de Jesus, quando ele fala quando ele se nomeia Consolador e diz, levanta e anda. Quando ele fala anda, ele vem
nos convidar ao despertar da consciência. Então, é a libertação da criatura através da emancipação da verdade, da virtude, na sua própria vida íntima. Então, o Espiritismo nos impele a avançar com a consciência mais esclarecida, sabendo o porquê das coisas e, logicamente, assumindo as responsabilidades que cabe a cada um de nós, né? Então, se não aproveitarmos essa oportunidade, nós estaremos estacionados, não estaremos caminhando para essa proposta de Jesus de andar. Já estamos levantando, porque já conhecemos a doutrina. Agora vamos andar, vamos nos transformar e vamos trabalhar para essa transformação. E Emmanuel ainda nos diz que o Espiritismo vem advogar a causa do progresso humano. O que ele quis dizer? Ele afirma: o bem que fazes é o seu advogado em todas as horas. Então, quando estivermos em sofrimento, o bem que fazemos é que será a nossa defesa, a nossa proteção. O amparo, o amor que nós que somos capazes de emanar, é o nosso advogado em todas as horas. Assim é a mensagem de Jesus, nos consolando e nos convocando a seguir em frente, a avançar. Traz consolação, mas traz também a responsabilidade de caminhar e avançar. Essa é a função da luz que chega do alto. Essa é a relação que devemos buscar no Espiritismo. Vamos alcançar, sim, essa tal felicidade que será duradoura e profunda, se formos capazes de nos adentrarmos por esse caminho. Lembrando que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí a expressão do Consolador, né? Então, essa é a finalidade daquele Consolador e desse Consolador hoje, que é a doutrina espírita, né? Na nossa vida. Esse advogado que vem advogar a nosso favor a causa da redenção e da libertação da nossa consciência. Para o bem, para o amor, a libertação desse eu profundo, que quando Jesus disse, sois deuses, ele queria despertar em nós todas as potencialidades que temos para brilhar, para realizar, e ele afirmou, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, mostrando que ele é nosso irmão como nós, e ele nomeou o Pai. Bom, só o meu Pai o é. Mostrou a diferença e mostrou que somos irmãos. Olha, gente, que maravilha, despertar esse eu divino que temos, né? E que é a perfeita união nossa com Deus, como ele já tinha. Porque ele afirmou, eu e meu Pai somos um. Então, sentir a mensagem do Cristo, aplicar os seus ensinamentos, recuperar, explicar os horizontes que devemos conhecer, caminhar, nos impulsionar a avançar para essa evolução espiritual. Essa é a proposta, a mensagem e o convite do Consolador prometido por Jesus, da doutrina espírita. Espiritismo é movimento libertador de consciências e de coração. Que Jesus, então, nos abençoe e possamos aproveitar essa bendita oportunidade de seguir esse Consolador como roteiro sempre para as nossas vidas. Que Jesus possa nos abençoar e nós vamos passar para o momento do passe, buscando assim essa cura que todos queremos, que começa com o entendimento da lição e depois com o sentimento de receptividade dessas verdades para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe.